Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai aprender como fazer a soma do acumulado num período de tempo utilizando a ferramenta do Power BI. Vindo aqui para minha tela, eu quero mostrar para vocês o que a gente vai aprender hoje. Então, se a gente dá uma olhada aqui, ó, tem uma base de dados onde eu trago vendas de um determinado produto num período X de tempo. Qual que é o objetivo? A gente calcular as vendas que teve nesse período, só que de uma forma acumulada. Então, aqui, como você pode ver, eu coloquei um gráfico e uma tabela para a gente conseguir entender o que a gente vai construir aqui hoje. No gráfico de cima, o que a gente pode ver? A gente tem período de tempo de 2013 a 2014 e aqui cada barrinha dessa é o valor da venda daquele mês mais o mês anterior, ou seja, o acumulado total. Então, como a gente pode ver, no período de 2013 a 2014, a gente teve 118 milhões em vendas. Porém, esse valor é somado de uma forma acumulada. O que isso significa? Se a gente olhar aqui embaixo, coloquei uma tabela para ficar mais visual para vocês. Então, a gente tem o ano de 2013 e o ano de 2014 e aqui as datas de cada mês respectivo ali. Então, por exemplo, a gente teve aqui no mês de setembro 4,48 milhões em vendas. Se a gente analisar aqui, no primeiro mês, em vendas acumulada, ele traz o valor do primeiro mês, obviamente. No segundo mês, ele traz 13,8. O que é o 13,8? É o 9,3 do mês 10 mais o 4,48 do mês anterior. Então, ele já vai somando sempre o mês atual mais o mês anterior e vai trazendo o acumulado para a gente aqui nessa coluna de vendas acumulada. O que lá no final vai totalizar 118 milhões, tá? Esse é o objetivo e várias pessoas me mandam aqui essa dúvida a respeito disso. Como que eu posso fazer a soma do acumulado? Como que eu posso mostrar isso na linha do tempo? Então, é isso que eu vou mostrar para vocês, a parte lógica por trás nessa aula de hoje. Mas antes da gente vir aqui para a parte prática, eu preciso te pedir duas coisas, tá? Se você já gostou desse conteúdo da aula, deixa seu like aqui no vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas também que estejam precisando. Segundo, se você ainda não for inscrito nesse canal, se inscreva para suportar o canal, eu entender que o que eu estou trazendo para vocês aqui faz sentido e toda semana, quando a gente postar conteúdo novo, você vai estar sendo notificado, tá? Então, já se inscreve se você não for inscrito e já compartilhe o link desse vídeo com algum amigo seu que faça sentido também. Então, voltando para nossa tela aqui, o que a gente tem, né? Já expliquei para vocês o que a gente vai fazer. Vou só passar com vocês a base de dados. Então, o que a gente tem nessa base de dados? É um dataset público da Microsoft, dados simulados, então não é nada real, é mais para a gente utilizar nos nossos projetos aqui mesmo. Então, quais informações que a gente vai calcular? Basicamente, a quantidade de vendas no período de tempo aqui, em data, tá? Então, basicamente, essas duas colunas é o que a gente vai utilizar hoje no nosso projeto, porque é o acumulado ao longo do tempo. A gente não vai olhar, por enquanto, para categoria, por produto, enfim. Para isso, eu vou apagar o que eu tenho aqui no gabarito e a gente vai construir juntos do zero aqui. Então, vou apagar as medidas da tabela. Esse filtro aqui não vai fazer diferença, então eu vou deixar. E vou excluir as medidas para a gente fazer do zero juntos aqui também. Então, beleza. O que a gente precisa construir? A primeira medida que a gente precisa fazer é a medida de vendas. Para isso, eu vou criar uma tabela onde a gente vai colocar todas as medidas lá dentro. Venho inserir dados, chamar de medidas 2 e aqui ele cria para mim uma tabelinha com medidas. E agora o que eu quero fazer é colocar uma medida aqui dentro, tá? A primeira medida que a gente vai fazer é a medida de vendas. Então, vou chamar aqui de 01 vendas. Como que a gente faz a medida? Vai ser uma soma. Então, a gente vai fazer a soma da coluna F Financials vendas. Primeira medida que a gente cria para mostrar a soma das vendas ao longo do tempo, correto? Então, aqui ele já criou a medida aqui dentro da tabela de medidas underline 2. E agora eu vou excluir essa coluna 1, que eu não vou precisar dela. Quando eu excluo, perceba que ele já vira uma calculadora aqui. Ou seja, o Power BI já identifica que essa base aqui é específico para medidas, tá? Então, eu vou pegar essa medida aqui e agora eu vou arrastar para o meu gráfico aqui. Vou colocar no eixo Y e na minha tabela eu vou colocar vendas aqui também. Vou colocar nos dois para a gente conseguindo analisar aqui também, tá? No gráfico de cima eu já vou colocar o eixo de data. Vou tirar o rótulo de dados por enquanto. Vou colocar aqui e aqui vou colocar na tabela o eixo de data também. Olha que interessante. Aqui ele já traz para mim as vendas no eixo do tempo. A gente já consegue ver as vendas mensalmente. Só que o que a gente quer fazer é isso aqui de forma acumulada, tá? Beleza, então primeiro criamos a medida de soma de vendas, agora vamos fazer o acumulado de fato. Aqui não tem nenhuma formatação de número, a gente já vai formatar isso na sequência. Aqui vou só renomear vendas e agora a gente vai criar uma nova medida chamada 02
vendas acumuladas. Como que vai ser essa medida? Primeira coisa que a gente precisa fazer é criar uma variável aqui, onde ela vai pegar a data da linha selecionada, da linha que ele vai estar analisando, tá? Então a gente vai criar uma medida chamada, vamos chamar ela de data max data. Como que a gente vai pegar essa data? Vai ser a medida max f financials date, ou seja, ele vai selecionar, vai pegar a data selecionada naquele período, naquela linha. Segunda coisa que a gente pode fazer agora, a gente pode criar uma variável aqui chamada de venda acumulada. Vai ser o quê? Para a gente conseguir fazer um filtro no nosso cálculo, a gente sempre utiliza o calculate dentro do Power BI. Qual expressão que a gente quer que ele faça? É a expressão da soma de vendas, só que ele vai fazer isso de forma acumulada. Qual que é a expressão soma de vendas? É a medida 01 que a gente criou anteriormente. 01 vendas. Como que ele vai fazer agora para ele somar sempre a linha anterior? A gente precisa aplicar um filtro aqui dentro. O que é esse filtro? É o seguinte, a gente vai pegar a nossa tabela de F Financials com as vendas e a gente vai remover todos os filtros externos a ela. Então a gente vai chamar a função all F Financials, ou seja, todos os filtros ele vai remover, vai considerar a tabela como um todo. Na sequência, o que a gente passa para ele? Eu quero que ele some para mim as vendas, onde a data selecionada, ou seja, o F Financials Date vai ser a minha linha de data, seja menor ou igual a max data, que é aquela variável que a gente criou fora do loop, fora da expressão. Fecha o filtro, fecha o calculate. O que isso significa? Sempre leia as medidas do Power BI de fora para dentro. O que isso significa? Que primeiro ele aplica os filtros, depois ele faz a soma. Então, qual que é a leitura que a gente tem que ter aqui? Que ele vai pegar o F Financials Date e ele vai verificar se essa data selecionada aqui, ou seja, essa data aqui, por exemplo, é menor ou igual à data máxima fora do meu loop. Se atender, se isso for verdadeiro, ele vai pegar a minha tabela F Financials, vai remover todos os filtros externos e vai somar o valor da venda. Quando ele faz isso, ele vai acumulando data a data. Então, se a gente olhar na nossa tabela aqui embaixo, o que ele vai fazer? Ele vai olhar dia 1º/10/2013. Esse valor, ele é menor ou igual a ele mesmo? Ele é igual. 1/9/2013 é menor ou igual do que 1/10? É menor. Ou seja, ele atende às duas condições. Se ele atende às duas condições, ele vai somar essas duas linhas. E ele vai fazer isso assim para as outras linhas também. Se a gente agora der um Enter aqui, deixa eu só colocar um return para retornar o valor da expressão. Então, venda acumulada, dou um Enter. Vou copiar esse valor, a minha medida aqui no canto, vou clicar nela e arrastar para minha tabela. E aqui eu vou renomear como vendas acumulada e vou aproveitar já para formatar essas duas células aqui. Para a gente fazer isso, eu vou vir aqui na última abinha de exibição de modelo, vou clicar nas duas expressões segurando o Ctrl e aqui embaixo eu vou colocar em separador de milhares, vou ativar essa opção, ele já vai colocar duas casas decimais para mim. Agora eu volto para cá, exibição de relatório, ele já deixou duas casas decimais. Depois eu venho aqui e quero colocar nas minhas colunas, eu quero deixar como, vamos deixar como 1.000.000 para ficar somente as duas casas, isso para vendas acumulada e isso também para vendas mensais. Vou colocar duas casas decimais para ambos e olha que legal, ainda não coloquei no gráfico aqui porque eu quero mostrar para vocês primeiro na tabela. Deixa eu aumentar esse valor aqui, aumentando o valor aqui para a gente poder analisar. Olha que interessante, o que ele fez aqui? Exatamente a lógica que a gente pediu na medida, correto? Ó, a gente pede para ele fazer o seguinte, pede para ele somar todos os valores que sejam anteriores àquela data ou igual àquela data. Então ele verifica primeiro o mês 9 de 2013, não tem nada antes, então ele só repete o mesmo valor. Vendas agora para o mês de outubro. O que ele olha aqui? Ele verifica se a data que está aqui é menor ou igual a ela, ou seja, é igual, e ele olha para a data anterior. 1/9 é anterior a 1/10? É anterior, então soma. Ou seja, o que ele fez aqui? Esse 13,78 é o 9,3 mais 4,48. Ele somou aqui. Para outra linha, 1/11 é menor ou igual a ele mesmo? É igual. 1/10 é menor que ele? É menor. 1/9 é menor que 1/11? É menor. Ou seja, ele vai somar essas três linhas nesse valor aqui. Então ele vai fazendo isso, essa análise condicional, ele faz para todas as linhas até o último valor. Se a gente perceber aqui, a soma total da coluna de vendas é 118,73. A soma total de vendas acumulado, ou o último valor que tem aqui, é 118,73, o que significa que o nosso acumulado está correto. Ou seja, ele conseguiu entender que nesse período de tempo
ele teve essas vendas aqui e fez a soma acumulada para a gente. Então, conferimos se a nossa medida estava correta, se os valores estavam corretos. Agora, a gente vai colocar isso de forma gráfica para ver como que fica. Então, aqui no gráfico de cima, vou excluir essa tabela aqui de baixo, que agora a gente já conferiu as nossas medidas. Vou excluir isso aqui e vou duplicar esse gráfico. No gráfico de baixo, eu vou deixar as vendas, somente as vendas, só para a gente conseguir analisar as diferenças. Deixa eu renomear o eixo aqui, ou seja, as vendas mensais. E no de cima, a gente vai deixar o acumulado. Agora, olha que interessante. No gráfico de baixo aqui, eu terei os valores mensais aqui, né? Agora, eu vou excluir essa medida de vendas aqui desse gráfico e vou colocar vendas acumuladas. E olha que interessante que vai ficar. Numa tabela, a gente consegue analisar mês a mês, porém, visualmente, a gente tem que ficar olhando e conferindo linha a linha. Olhando graficamente, fica muito mais fácil de você perceber que esse gráfico, ele é, de fato, acumulado. A mesma coisa que a gente viu na tabela, só que de forma gráfica. E agora, eu vou colocar o rótulo de dados aqui, só para ficar mais visual para a gente também. Vou colocar como milhão, vou deixar como uma casa decimal e vou diminuir o tamanho do texto para caber ali. No gráfico de baixo, eu vou fazer a mesma coisa, uma casa decimal. Então, olha que interessante. O que a gente já tem aqui no nosso gráfico? No gráfico de cima, a gente tem a venda acumulada. No gráfico de baixo, temos as vendas mensais. E se a gente fizer a soma manualmente aqui, cada valor vai bater. Então, nesse formato, se eu clicar aqui, por exemplo, os gráficos já interagem também. Aí aqui tem um detalhe bem legal, que é, por exemplo, assim, se eu vir aqui no filtro de data e mudar, por exemplo, para ele pegar a partir de 2014, colocar dia 1º de 2014, olha que interessante. O gráfico de baixo, ele vai filtrar, beleza, as vendas mensais, porém as vendas acumulado, esse 33 milhões não corresponde aos 6,6 milhões de janeiro de 2014. O que isso significa? Que ele está olhando para a tabela como um todo. Então, ele está pegando 2013 ainda. Ele não está fazendo a separação por ano. Então, o que isso significa? Que se eu fizer o filtro aqui, independe, o valor sempre vai ser o mesmo. Ele não vai analisar a minha tabela como um todo aqui, tá? O que eu quero mostrar para vocês é como deixar isso de forma dinâmica. Eu quero que quando eu selecionar o período, ele faça o acumulado somente daquele período. Então, eu volto aqui na minha medida. Como que eu faço para ele entender aquele filtro que eu estou aplicando? Aqui é onde eu te falei aquela hora que esse all é para ele tirar todos os filtros externos. Eu venho aqui e coloco all selected, que é uma outra opção que significa o quê? Que ele vai pegar somente os filtros externos que de alguma forma interagem com esse gráfico aqui, tá? Agora, se eu der um enter aqui, volto para o meu gráfico, olha que legal. Aqui ele já traz para mim 6.6, 6.6 aqui embaixo. Então, ele já vai fazer o acumulado somente do período que eu selecionei. Obviamente, se eu limpar o filtro, ele faz o acumulado que a gente viu inicialmente. Dessa forma, você consegue garantir que o acumulado que ele está calculando é somente do período que você selecionar aqui em cima. Então, eu vou mudando o eixo, perceba que o meu acumulado aqui no final, ele já muda. Dessa forma, fica melhor para você interpretar que aquele acumulado é de fato dentro do período que você selecionou externamente. E se, obviamente, faz sentido você ter esse filtro, tá? No meu caso, sim. Então, eu quero que toda vez que eu mude, eu quero que ele recalcule todo o acumulado. Se você quiser que sempre que você mudar esse valor aqui, ele não mude o acumulado, você vem na medida aqui de novo e tira esse selected, deixa tudo como all. Quando eu voltar para cá, ele já vai manter sempre o mesmo. A única coisa que ele faz é filtrar o eixo, mas os valores continuam sendo os mesmos. Então, no vídeo de hoje eu te mostrei como fazer a soma do acumulado no período de tempo, utilizando a ferramenta do Power BI para isso e realizando os cálculos totalmente no DAX para você aprender do zero também. Se você é novo por aqui e está começando a aprender sobre Power BI agora, eu vou deixar uma playlist aqui em cima onde tem vários vídeos de Power BI, pode te ajudar nessa jornada também. Nesse canal aqui eu trago também conteúdos de outras ferramentas que eu também vou deixar na playlist aqui para vocês acessarem e poderem também aprender outras formas de gerar análise de dados também. Eu espero que esse vídeo tenha agregado nos seus estudos de alguma forma. Deixa aqui nos comentários se você já conhecia essa aplicação ou não. Deixa o seu like no vídeo também, se esse conteúdo foi relevante para você e para o YouTube entender que esse conteúdo é importante entregar para mais pessoas também. Se inscreva aqui embaixo e ative o sininho para toda vez que eu trouxer um conteúdo novo você ser notificado também. E por último, compartilha com um amigo seu esse vídeo também para que possa ajudá-lo de alguma forma, beleza? Obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo.